Eu sou Tânia Miele e esse é o ForenseCast. Sou sócia fundadora e diretora do IPBJ, hoje FVM, Faculdade Volpi Miele. Estamos aqui reunidos para um bate-papo, os professores Robson e Jaqueline, desde já agradecendo essa participação e pedindo que vocês se apresentem. Olá, doutora Tânia, professora Jaqueline, olá você que nos assiste. Eu sou Robson Tirotti, perito criminal do Instituto de Criminalística de São Paulo e também professor de perícia documentoscópica na Academia de Polícia Civil de São Paulo. Desde já agradeço o convite, a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, professor. Eu sou a Jaqueline Tirotti, sou perita judicial desde 2013, dou aulas de documentoscopia e grafoscopia desde 2018 e tenho um manual de análise grafotécnica pela editora Leude, e já tem vários adeptos da área, várias pessoas que gostam da leitura. E meus seguidores no Instagram, no YouTube, também falo sobre perícia nesses canais, e é muita honra estar aqui representando a perícia judicial ao lado desses feras, tanto do Robson quanto da Tânia. Obrigada, Jaqueline. Isso, nós combinamos que hoje iríamos falar de documentoscopia, né? Então, eu peço, talvez o professor Robson poderia contextualizar, né? Falar da documentoscopia, da importância, né? Onde ela está. Vamos falar sobre ela e onde ela está. Vamos lá, vou começar com esse pontapé inicial, depois vou passar para a professora Jaqueline. A documentoscopia, na verdade, doutora Tânia e colegas que nos assistem, é um ramo pericial, né? Então, nós temos as ciências forenses, como, por exemplo, a balística, a biologia forense, a física forense, e dentre esse grande conjunto de ciências forenses, nós temos a documentoscopia, que, como o próprio nome sugere, nada mais é do que o exame pericial em documentos. É o exame pericial das características, das particularidades de um documento, tentando determinar se esse documento é autêntico, ou seja, o que a gente conhece popularmente como verdadeiro, ou se esse documento é falso, né? Então, nós sabemos, num dia de hoje, na atualidade, quantas falsificações, quantos golpes nós vemos, né, na mídia, nós temos notícias, às vezes conhecidos nossos que são vítimas de golpes, né? Então, daí, uma das grandes importâncias da documentoscopia é o auxílio nas investigações para a Polícia Civil, que é a chamada Polícia Judiciária, e na aplicação da justiça no esclarecimento desses crimes de falsificações, né? Professora Jaque, por favor. Então, vou falar da outra área, que ele falou do crime e eu vou falar do cível. O que acontece? A gente tem a possibilidade de muitas fraudes, não só na seara criminal, mas também na seara civil. E quando a gente tem um litígio, em que duas partes ali estão tendo um conflito, e uma das partes afirma que um documento é autêntico, a outra afirma que esse documento é falso, o juiz ele precisa de um perito judicial para verificar se realmente é falso ou se é autêntico. E assim ele chama o perito judicial. Essa parte da profissão que eu atuo. Então, há essa possibilidade na seara civil também. Então, a gente tem, tanto no criminal quanto no civil, a possibilidade de uma perícia grafoscópica e documentoscópica. Também o trabalho é bem semelhante, apesar de o procedimento ser um pouco diferente. No caso do Robson, ele trabalha no Instituto de Criminalística, no meu caso, eu sou autônoma e tenho um escritório de perícias para essa função judicial. Então, é isso. É importante a gente lembrar, né, como a professora ressaltou, que a documentoscopia, por ser um ramo do conhecimento pericial,
ele vai resultar num laudo pericial, ou seja, numa prova técnica, numa prova científica, que vai ser utilizada pelo juiz, seja então, lá no caso do juiz de uma vara civil, ou de um juiz numa vara criminal, para avaliar a questão, né? No caso criminal, absolvendo ou condenando o réu, e no caso civil, verificando qual das partes ali tem razão naquela demanda, naquela lide, como a professora mencionou, né? Sim. E até mesmo dando os danos morais pleiteados, no caso de uma falsificação, que acontece muito, que a gente tem muitos casos de grandes empresas que às vezes ocorre uma fraude dentro dessas empresas e as pessoas buscam tanto os danos materiais quanto os danos morais. E esses danos só são concedidos após o juiz ter a certeza que houve uma fraude, então ele poder ter essa verificação para fazer sua sentença. É isso aí. Muito bom. O que a gente vê, e cada dia, né, isso sendo mais usado, é justamente essa conscientização, né, do judiciário de que eles precisam de assessores técnicos, né? Pessoas que realmente entendam a técnica para ajudá-los, né, nos julgamentos. Isso é importante que esteja caminhando cada vez mais, né, com essa conscientização. Exatamente, porque dentro de um documento, né, quando a gente realiza uma perícia documentoscópica, existem vários aspectos técnicos para a gente analisar nesse documento. São diversas as características, né? Então, realmente, o juiz necessita desse profissional, desse perito, né, e desse olhar treinado para analisar essas características do documento, que passam desde a confecção dele no papel, por exemplo, até de tintas, de outros elementos que tenham sido colocados nesse documento, que depois a gente pode falar um pouquinho mais. Isso. Eu estou olhando ali, né, atrás da professora Jaqueline, está me fazendo voltar no tempo, porque eu tenho aqui também a máquina de escrever, a primeira, onde eu aprendi com meu pai, né, que era contador e era bancário, né, e que a vida toda usou a máquina de escrever. E eu consegui acompanhar toda essa evolução, né? Tudo isso que acontece, e hoje nós estamos falando de documentoscopia. Bom, a gente parte de um papel que naquela época nós tínhamos só uma fitinha, que era vermelhinha e pretinha, metade de cada cor, que rodava de um lado para o outro da máquina. Se você queria o vermelhinho, você levantava, né, uma alavancazinha para sair vermelho, ou pretinho, e aí se errasse, porque se errar, tinha uma borrachinha redondinha, dura, que era a única que tirava, mas porque ela tirava pedacinho do papel junto, diga-se de passagem, né? E outra, como era cópia, né? Nós tínhamos que ter o carbono para sair o de baixo, e aí tinha que também fazer essa rasura, vamos dizer, no de baixo também. E hoje a gente vê essa evolução, computador e mais, agora vai tudo para o digital, digitalizado, e não se assina mais nada, e o contrato você só vai dando avançar, avançar, ok, ok. E aí, o que vocês me falam, né? Documentos impressos, documentos digitais, digitalizados, como é que é o panorama disso hoje, né? Bom, na minha visão, é o seguinte: a gente tem a digitalização, mas no caso das assinaturas, a gente tem tanto a possibilidade de assinaturas digitais, que são por meio de token, senha, aquelas que você não precisa fazer uma biometria, e tem as assinaturas eletrônicas, que você pode fazer por meio de biometria, como é a assinatura feita em tablet. Então, a gente tem esses estilos de assinaturas. No token e senha, qualquer pessoa que tiver conhecimento vai poder fazer essa assinatura. Já na biometria, você precisa ter
o movimento, você precisa ter as características ali daquela pessoa que tem aquela biometria. Então, esses documentos assinados via token, via senha, eu acho que a gente pode ter alguns problemas em razão da dificuldade de se estabelecer a autoria, de se vincular aquela pessoa àquele documento. Porque hoje em dia a gente tem a possibilidade de descobrir, por meio de uma assinatura, muitas vezes uma autoria. Ou então que aquela assinatura é falsa. E no caso, se alguém tiver o conhecimento e utilizar isso contra uma pessoa, isso pode gerar uma fraude que vai ser muito difícil de se desvendar. Então, eu verifico que a gente tem essa possibilidade e muito está facilitando, mas no caso da perícia, a gente tem essa lacuna e ainda tem muito estudo sobre isso. Na Europa, principalmente, eles estão muito avançados nessa parte da documentoscopia digital. E aqui a gente está buscando se adequar. Ainda tem muitas empresas que utilizam, no caso, a assinatura em tablet, só que eles não guardam os dados biométricos. Então, eles não guardam, por exemplo, o sentido, eles só guardam a imagem estática. E aí também dificulta a vida do perito. Mas é todo um processo, né? Toda evolução exige um processo para que haja conhecimento e resolução dos problemas. Então, eu acho que a gente está caminhando para aprimorar, para além dessa facilidade, a gente também buscar a segurança dos documentos. O que você acha, Robson? Eu acho que essa segurança passa, inclusive, também por uma atualização legislativa, né? Sim. Porque nós temos uma série de problemas que estão chegando no dia a dia dos nossos escritórios, dos nossos institutos periciais, para as quais a gente ainda não sabe muito bem como lidar, né? Então, tanto existe uma adequação por parte das perícias, de modo geral, como deve existir para a parte legislativa, como a professora mencionou, a questão de você armazenar dados que são necessários para se fazer o exame posteriormente, né? Eu acho que a gente está caminhando, sim, mas eu acredito que essa interface entre o físico e o digital, ela deve permanecer durante ainda uns bons anos, né? Porque se a gente pensa numa tendência de digitalização, nós, dentro do nosso país, ainda temos dificuldades, porque grande parte da população ainda não tem acesso à internet. Grande parte da população ainda não tem condições, né, de poder ter, por exemplo, um token com uma assinatura digital e de poder fazer os procedimentos pela internet ou digitais como a gente vê, né? Então, eu ainda acredito que a demanda por exames periciais físicos em suportes, como papel, por exemplo, ela ainda vai permanecer durante uns bons anos, né? Vendo a máquina de escrever ilustrada ali no screen da professora Jaqueline, eu me lembro que a questão de 2 anos aqui no Instituto, nós tivemos um exame com máquinas de escrever, em pleno 2020. Né? É um tipo de exame dentro da documentoscopia que nós chamamos de mecanográfico. E é até um motivo de curiosidade pelos colegas mais novos que não tinham tido a oportunidade de operar numa máquina de escrever, né? Não tiveram a oportunidade de fazer um curso de datilografia e puderam acompanhar de perto como é realizado esse exame. Porque hoje, além de ter a possibilidade de, em mecanografia, nós analisarmos as características de uma máquina de escrever, nós podemos analisar as características de uma impressora, de um documento que foi impresso em jato de tinta, de um documento que foi impresso em toner, ou através de elementos específicos, reconhecer documentos que tenham sido impressos em uma gráfica, por exemplo. Então, esse conhecimento, ele é a base, inclusive, para que nós possamos fazer o exame de um documento digitalizado. Então, se eu tenho um documento digitalizado, um arquivo de um documento que chega até as minhas mãos, toda a base de falsificações, de adulterações, de processos que a gente conhece do documento físico,
dão a direção para a gente fazer o exame daquele documento digitalizado. Lógico que ele terá peculiaridades, lógico que ele tem outros aspectos que nós vamos analisar, mas a base, o fundamento da documentoscopia, vamos dizer assim, ele permanece o mesmo, ele permanece como essência. Exatamente, é o raciocínio, tudo que a gente aprende, a gente consegue aplicar até mesmo nos novos casos e nos casos antigos também, buscando também ter a bagagem, né, Robson? Essa bagagem de ter também digitado em máquina de escrever já te dá um diferencial, de ter estudado, no caso, as mecanografias, então já te dá uma bagagem para esse tipo de perícia também. O que talvez o contrário não seja verdadeiro, né? A dificuldade é muito maior para quem nunca viu realmente esse caminho, né? Que veio lá da informática já, né? Daquilo tudo informatizado para chegar aqui. Logo no comecinho da sua fala, Robson, você falou das tintas, né? E aí eu acho curioso, porque você está falando de tintas, você não é químico, né? Enfim, você fez direito, física, salvo engano, não é? Sim, E não correto. tem nada de química, e agora você está falando de tintas. O que você Exatamente. pode falar? Então, o que acontece? Nós temos, inclusive no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, sem percebermos muitas vezes, alguns documentos que têm algumas características muito especiais, algumas características peculiares, que são chamadas elementos de segurança. O que significa isso? Que elas foram colocadas nesse documento para trazer segurança, como o próprio nome já diz, ou seja, para prevenir a falsificação. Eu vou dar 2 exemplos. O seu RG, a sua carteira de habilitação. São documentos de segurança porque tem algumas características muito especiais ali. E dentre essas características especiais que a gente pode analisar em um documento de segurança, nós temos as tintas, né? Então, nós não estamos falando da análise química, da composição química de uma tinta, mas nós estamos falando de uma tinta presente nesse documento que tem uma característica muito especial. Por exemplo, pode ser uma tinta invisível ao olho nu. Então, você olha para a sua carteira de habilitação, você olha, por exemplo, para uma cédula de R$ 100 e ali existe uma tinta invisível, que só com o conhecimento pericial ou com um equipamento apropriado vai ser revelado para nós, como, por exemplo, uma lanterninha de luz ultravioleta apropriada para isso. Então, essa tinta que é invisível ao olho nu, ela vai sofrer ali uma reação, um estímulo, e ela vai, por exemplo, ter um brilho, o que a gente chama de luminescência, ou seja, ela vai ser revelada por aquela lanterninha de luz ultravioleta. Então, a segurança está exatamente nisso, né? E você não vê a olho nu e depois revelá-la. Lógico, nós temos outros exemplos, outras tintas de segurança, né? Professora, quer complementar? Quer trazer um outro exemplo para nós? Sim, e também não é necessário ser químico para a gente verificar o comportamento dessas tintas. O Robson falou da tinta invisível, mas também temos a calcografia, que é um tipo de impressão utilizado nas cédulas de real, nos nossos documentos de identificação. A impressão calcográfica, ela é uma impressão que tem um relevo e demonstra mais segurança, porque não é uma impressão muito comum. Então, nossa Casa da Moeda faz esse tipo de impressão e a gente consegue ver ali, quando passa a mão no dinheiro, a gente vê que tem o relevo da calcografia. E quando a gente olha no microscópio, ou então com uma lupa de aumento de 30 vezes, você consegue ver, por exemplo, o squeeze, que são alguns espinhos que saem em razão dessa tinta ser uma tinta pastosa, uma cera, então vaza um pouquinho. Então, é uma característica que a gente verifica nesse tipo de impressão, e não é análise química, mas sim uma análise perceptual, que é o que a gente faz na análise documentoscópica.
Então, isso é muito bacana, viu, doutora Tânia? A senhora tocou num Muito ponto bom. bastante importante, né? Quem ouviu, quem está acompanhando a gente, pode ter pensado, nossa, então eu preciso ser químico para fazer perícia Isso. documentoscópica? Não, de maneira alguma. Eu acho que a professora Jaqueline pode até falar mais a respeito disso, não é? Quem pode, né? Quem tem aí, vamos dizer, habilidades, né, para fazer e se preparar para uma perícia, né, para ser um perito, quer seja perito judicial, quer seja um perito concursado, ou atuar como assistente técnico, né? Que habilidades ele precisa ter, né? Então, como Bom, eu falei, pode ser bacharel em direito, pode ser sim. físico, pode ser químico, mas pode não ser nada disso, né? Sim, é um exame perceptual, então você vai ter que ter uma visão, e não é só a visão, porque você vai verificar e você tem que saber o que está sendo visto. Então você tem que ter conhecimento para identificar o que você está vendo e relatar isso ao juiz. Então, por isso é importante, eu digo que o exame em documentoscopia, grafoscopia, envolve tanto o perceptual, que é a visão, e o raciocínio, porque você precisa encaixar ali aquele caso ao conhecimento que você obteve por meio de uma pós, por meio de cursos, por meio de livros. Então, você vai encaixar a sua visão, verificando uma característica, no conhecimento da documentoscopia e relatar, verificar se há uma fraude. Por exemplo, no caso das cédulas, se a gente tem uma cédula que é impressa em offset, você não vai estar, por exemplo, não tem a calcografia. Você vai ter que relatar que carece da calcografia. E como é que eu sei que precisava ter calcografia? Porque essa informação está na Casa da Moeda, está no site da Casa da Moeda. Então, você vai ter que ter a informação, verificar e encaixar no caso concreto. A grande questão é que o candidato, né, a perito judicial ou assistente técnico, ele precisa saber buscar as ferramentas que vão trazer para ele essa operacionalização, né? Como a Uhum. professora bem colocou. No caso do perito criminal, a coisa é um pouquinho diferente, porque é um servidor público concursado, não é? Então, você deve buscar os requisitos para prestar um concurso público através do edital do seu estado ou da Polícia Federal, onde lá vão estar os requisitos próprios para que você possa ser aprovado, né, e nomeado nesse cargo público. Uma vez nomeado, uma vez tendo sido aprovado nesse concurso público, dentro da academia de polícia, nós temos o que chamamos de curso de formação técnico profissional, onde lá ele terá aulas de documentoscopia, onde lá ele vai ter todas as ferramentas para realizar esse tipo de exame, e a partir dali, então, ele será direcionado para setores específicos dentro da polícia científica, dentro dos institutos de perícia, que fazem a análise documentoscópica. Muito bom. Professor Robinson, eu me lembrei que já assisti algumas das suas aulas, e aqui me interessou também, que achei legal, é a questão do estudo do papel, que a gente está falando aqui da tinta, né, do relevo, de tudo mais, né? E eu lembrei da questão do papel, o quanto isso muda, né? Um documento em diferentes tipos de papéis. E depois fiquei pensando também, que eu acho que é uma coisa que eu vejo sempre os alunos perguntando, né? Ah, o documento, a cópia, ela vale? Ela, né? Eu posso juntar uma cópia ou tem que ser documento original? Até que ponto isso juridicamente, né, aceito? E eu vejo muito eles perguntando isso, né? Porque o Xerox surgiu, aliás, né? Vou falar mais uma coisa que só quem era do tempo da máquina de escrever vai entender. As cópias começaram com mimeógrafo, né? As primeiras, Exatamente. que foi o Jurássico, né? O antecedente aí do Xerox foi o mimeógrafo, né? Então, e essas cópias, né? Elas podem ser utilizadas? Eu vou começar falando um pouquinho, então, a respeito do papel, depois eu vou passar a bola para a professora Jaqueline para ela falar um pouquinho a respeito das cópias também. Com relação à questão do papel,
é bastante importante a gente conhecer e saber identificar as características do papel em que aquele documento é produzido. Principalmente se a gente estiver falando de um documento de identidade, um documento de identificação, de um documento, de um modo geral, de segurança. Daqueles que a gente estava falando agora há pouco, o seu RG, a sua cédula de identidade, a sua CNH. Então, no nosso cotidiano, mesmo sem a gente perceber, nós temos diversos documentos, nós temos diversos impressos que são impressos de segurança. E esses impressos não são feitos com o papel comum de escritório que você tem na sua casa, que você tem no seu escritório. Aquele que você abre o pacotinho e coloca na impressora. Esses papéis têm algumas características especiais, por isso que eles são chamados de papéis de segurança. Então, dentro da documentoscopia, a gente também aprende a identificar e a conhecer quais são essas características que me permitem identificar aquele tipo de suporte. Ou seja, se alguém tentar falsificar, reproduzir falsamente um documento com um papel comum de escritório que ele tem na casa dele, imediatamente nós vamos reconhecer esse tipo de fraude, justamente por se tratar de um papel comum, né? Agora, lógico, né, que quando a gente fala de análise em cópia, a gente tem algumas restrições, porque, por exemplo, essa característica que eu acabei de mencionar, ela se perde, né? Eu vou passar, então, agora para a professora complementar um pouquinho mais a respeito disso. Oh, eu só faria aqui uma interrupção para pegar o seu gancho. Quando você fala do tipo de papel, me fez lembrar um caso que foi apresentado o extrato do banco, cortadinho, a tirinha, tudo certinho, e foi levado até o banco dizendo, olha, eu tenho esse extrato. E a primeira coisa, né, eu presenciei esse fato. Primeira coisa que o atendente falou, esse não é o papel da máquina que sai o extrato. Isso daqui Perfeito. nada mais era que um sulfite, né, que foi montado para simular um extrato bancário. Né? Então, a primeira coisa que ele explicou foi isso. Esse papel... Esse tipo de conclusão é uma conclusão documentoscópica, que foi baseada na análise do papel. Isso. Né? Que até a gente sabe que não só os bancários, mas muitos também cartorários, né? Normalmente eles têm, mesmo que uma formação, vamos dizer, básica, mas eles têm, porque eles lidam com isso no dia a dia, né? Então, eles já têm algumas coisas que são, assim, bem treinados, né? A perceber, né? Exatamente. Sim. Inclusive, é um ramo de atuação possível para aquela pessoa que está interessada em atuar como perito judicial, está interessada em atuar como assistente técnico, né? Transmitir, repassar esses conhecimentos que vai adquirir em documentoscopia em treinamentos para os bancários, para as cooperativas de crédito, para as casas de câmbio, né? Justamente para auxiliar esses profissionais na detecção de fraudes no dia a dia. Sim. Isso mesmo. Então, vamos lá, Jaqueline, eu interrompi, mas eu achei que a lembrança veio, como é um bate-papo mesmo, né? Conforme a gente vai falando, a gente vai lembrando. No caso das cópias, a gente tem algumas restrições, porque você não vai ter acesso ao suporte e à impressão. E são duas características que a gente sempre observa no exame documentoscópico. Qual é o suporte? Qual a impressão? Então, essa cópia, ela vai ter ali uma imagem, mas a gente não tem como ter acesso a esse suporte e essa impressão. Então, por exemplo, uma assinatura que está num documento digitalizado pode corresponder à assinatura autêntica daquela pessoa. Não sei se foi uma colagem, se foi um transplante, pode ter sido um transplante digital ou então um transplante físico. A gente não tem como excluir essa possibilidade. E esse não excluir não nos permite verificar, concluir pela autenticidade, porque a gente não tem como concluir uma possibilidade. E nós, peritos, temos que ser muito conservadores e ter muito cuidado com as nossas afirmações,
porque a nossa afirmação vai embasar uma sentença. Então, se nós não preservarmos por uma conclusão conservadora e com tudo que a gente pode afirmar, jamais afirmando algo que não seja possível ali, a gente vai influenciar uma sentença. Então, o exame em cópia, ele é possível, mas a autenticidade em cópia tem essa problemática que a gente não pode excluir uma possibilidade de um transplante, de uma colagem por meio digital ou por meio físico de um documento. Então, a gente tem esse risco e, assim, a gente não tem como afirmar essa autenticidade, porque a gente não está vendo a caneta ali naquele papel. É justamente essa impressão a gente não está vendo no suporte original. Seria isso. Muito bom. Falando aqui das habilidades, né, que vocês já colocaram, eu me lembrei também, e volto a dizer, né, eu acabo assistindo algumas aulas sempre que possível, né, eu acabo acompanhando as aulas aí dos professores, e também, como sempre gostei de fotografia, uma das aulas que eu quis assistir, né, foi a de fotografia, mas eu gostaria que o professor Robson falasse um pouquinho por que, né, contemplar num curso, né, para essa formação, para essa área, né, de documentoscopia, por que contemplar noções, conhecimentos de fotografia? Não, sem dúvida, né? Muito bem lembrado. Veja, as ferramentas para o trabalho pericial documentoscópico, elas são variadas. Elas contemplam diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a doutora lembrou muito bem a questão da fotografia, não é? Veja, o resultado do exame pericial é um laudo pericial, correto? E dentro do laudo pericial, além de todas as conclusões do perito, todas as análises, todos os procedimentos, é fundamental que nós tenhamos a ilustração por fotografias. A fotografia tem várias finalidades dentro de um laudo pericial. Dentre elas, por exemplo, documentar o processo desse documento, o caminho desse documento, através, pensando aqui na parte criminal, desde um possível local de crime, ou desde uma possível abordagem policial, até chegar nas mãos do perito, que é aquilo que se conhece por cadeia de custódia, a famosa cadeia de custódia, né? Então, a fotografia, além de permitir a documentação do processo, além de resguardar, trazer credibilidade, trazer idoneidade a essa prova, permite também que o perito consiga demonstrar com mais qualidade, com mais robustez, aquilo que ele está observando no laudo, né? Então, a fotografia bem elaborada, a fotografia bem tomada e bem ilustrada, constitui um diferencial de qualidade no trabalho do perito, porque não basta simplesmente fotografar. A fotografia de um laudo pericial não é uma simples fotografia que você faz com o seu celular, no seu fim de semana, entre amigos ou com a família. É uma fotografia técnico-pericial, onde nós temos uma série de características, uma série de elementos que devem ser observadas para permitir, muitas vezes, a reprodução daquilo que se está falando no laudo, não é? Então, além da questão de credibilidade, a gente tem a ilustração do trabalho, mas a ilustração feita de maneira técnica, de maneira correta. Muito bom. Jaqueline, você tem vontade de comentar alguma coisa de fotografia? Você usa muito, né? O Robson já fez um comentário super completo, principalmente no criminal tem essa necessidade e também tem até a cadeia de custódia, ela é bem completa, porque no caso do criminal se retira, por exemplo, do local de crime. Já no âmbito civil, a gente tem o recebimento do documento, então a gente não vai lá buscar, por exemplo, num local. A gente recebe da vara, a gente recebe do advogado, então já não tem essa cadeia de custódia
tão zelosa quanto no criminal. Mas aqui a gente tem os cuidados também. Tem uma cadeia de custódia civil, por exemplo, eu recebi o documento, eu relato nos autos que recebi esse documento, ele está guardado ali, bem guardadinho, já está na pasta, com o número do processo, tudo organizado, para que esse documento tenha todo um caminho até a perícia e depois da perícia seja devolvido. Então, tem os cuidados, não tem todo esse detalhismo do criminal, mas temos também cuidados na área civil com o documento. Muito bom. Uma Professor questão, Robson. doutora, Pode complementar, depois eu... A questão da fotografia, né? Pode falar. Ela vai permitir também, né? Acabei de me lembrar essa questão, ouvindo a professora Jaqueline falar, ela vai permitir que os operadores do direito, que os advogados, ou que eventualmente os promotores de justiça e o próprio juiz permitam trabalhar melhor a questão da convicção, né? Então, o laudo pericial, muitas vezes, por ser técnico, né, ele precisa ser muito bem explicado, ele não pode gerar dúvidas na sua elaboração, na sua construção, na sua linguagem, né? E nesse sentido, com certeza, a fotografia vai permitir que as partes trabalhem muito a questão do contraditório e da ampla defesa, né? E trabalhem também a questão daquilo que a gente pode chamar de contraditório técnico, ou seja, que um assistente técnico, ou seja, um profissional de perícia contratado pela parte interessada, contratado por um advogado, consiga analisar aquele laudo, consiga verificar todos os procedimentos, né, e analisar e concluir se as melhores práticas foram adotadas, se o perito esteve correto nas suas conclusões, se ele adotou a melhor técnica, o melhor método para realizar aquele tipo de exame, né? Se as questões de cadeia de custódia foram mantidas e foram observadas, não é? Então, a ilustração, ela tem esse objetivo também de permitir o contraditório, de permitir a análise por um assistente técnico e também pelos operadores do direito que estão ali naqueles autos. Muito bom. Professor Robson, me lembrei de mais um detalhe, até para não esquecer, anotei aqui. Me lembrei na última turma que nós tivemos de documentoscopia, 2 alunas que são bibliotecárias, que trabalham nas bibliotecas, né? Públicas, privadas, então uma área legal, né? Na verdade, você teve mais contato com elas e pode dizer, né? Porque, qual o motivo, né, delas procurarem realmente o curso, né? É verdade, justamente por conta da abrangência desse nosso curso, né? O nosso conteúdo programático, ele tem ferramentas em todas as áreas relacionadas à documentoscopia. Então, como foi bem lembrado, a questão da fotografia e da ilustração, passando pela análise de papéis, passando pela análise de impressões, de tintas, e por outros detalhes que muitas vezes passam despercebidos pelos olhos comuns, aqueles olhos que não têm as ferramentas da documentoscopia. Então, você poderia imaginar que uma marca de um grampo, a marca de um clipe, por exemplo, ou o envelhecimento, a diferença de tonalidade de cor de uma folha de papel, pode ser um vestígio importantíssimo para a sua conclusão, né? Então, isso mostra que as ferramentas têm que ser realmente completas. Um conteúdo abrangente, um conteúdo que traga a possibilidade de abrir os horizontes daquele profissional e enxergar a documentoscopia como algo amplo, como algo que não é fechado, simplesmente aquela questão, bom, eu vou analisar esse item e pronto, acabou. Porque, na verdade, uma das grandes mágicas do ramo pericial é que, até iniciar o nosso exame, a gente não sabe qual é a característica daquele documento, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. A gente tem os quesitos, que são as perguntas que são apresentadas para a gente pelas partes, ou no caso criminal, pelo delegado de polícia, pelo promotor, pelo juiz, né? E até o momento que a gente inicia a nossa análise, nós não sabemos que tipos de vestígios nós vamos encontrar ali, que tipo de papel é aquele, que tipo de impressão é aquela, né?
e nós não sabemos qual será aquele vestígio, aquela característica, aquele pequeno detalhe que vai permitir ser a cerejinha do bolo na nossa conclusão. E para saber encontrar essa cerejinha do bolo, a gente tem que ter a mente aberta e com as ferramentas adequadas. Existe uma máxima em perícia que diz o seguinte: quem não sabe o que procura, não sabe quando encontra. Não é isso, professora Jaqueline? Exatamente. Exatamente isso. A gente tem que saber o que precisa, o que precisa ser encontrado. Olha, eu me arrisco agora a fazer uma proposta a vocês. Eu acho que todos aqueles que acabam acompanhando, gostam de estar conosco, esse bate-papo, eu acho que falar alguma coisa, algum caso concreto, é sempre muito bem-vindo. Eu, então, desafio cada um de vocês, rapidamente, um caso que é interessante, que foi legal, que vem agora, assim, né, de improviso, né, que vocês se lembrem e falem, nossa, esse aqui foi muito bacana trabalhar, ou mesmo que não tenha vocês, né, estejam envolvidos, mas que lembrem de um caso que foi muito legal e que demonstre, vamos dizer, né, de uma forma aí, vamos dizer, alinhavando todo esse nosso bate-papo aí, né, caminhando para um fechamento, apresentar para quem está aqui conosco. O que vocês acham? Vocês aceitam aí esse desafio? Aceito, desafio aceito. Desafio Aceito, então vamos lá. Bom, eu lembro de um caso que foi um caso que me marcou muito, até em razão do pós-caso, porque eu encontrei um dos periciandos, mas eu vou contar sobre esse caso, que é um caso super interessante, e foi um caso bem desafiador. Eu estava no começo da minha carreira, e eu peguei esse caso, era um caso de um cheque que tinha sido protestado, e a pessoa falava que ela não tinha, o titular do cheque falava que ele não tinha preenchido o cheque e que havia tido uma alteração aliás, ele não tinha preenchido o beneficiário e ele só preencheu o valor e a data. E na data, ele falava que havia tido uma adulteração ali, que ao invés de 2014, era 2012. Né? O que estava ali era um 2 e não um 4. E tinha um risquinho assim, então parecia um 2014. E no começo eu só tinha cópia desse documento, eu solicitei o original para a perícia, eu fiz a minha proposta de honorários homologada, pós-proposta de honorários eu marquei a data da coleta, eu marquei a coleta dos dois periciandos, tanto do titular quanto do beneficiário do cheque, que também era parte, então marquei dos dois na mesma vara. Eu estava até com receio de fazer no escritório, porque tinha ali, um dos dois tinha juntado um boletim de ocorrência, que uma das duas partes tinha ameaçado de morte, e eu fiquei morrendo de medo de acontecer alguma tragédia na minha coleta, então o tribunal era o lugar mais seguro para eu proceder essa coleta. Marquei com os dois no tribunal, colhi material gráfico dos dois. E aí, qual foi o resultado? Qual foi a conclusão do laudo? Realmente, ele tinha escrito o valor por extenso e a data. E quando eu tive acesso ao original, eu coloquei a lupa e eu consegui verificar uma rasura ali no comecinho do 2, por isso que não fazia uma volta ali do 2, então tinha uma rasura aqui, fazia essa volta, esse ângulo, e depois tinha um traço. E eu consegui detectar a diferenciação das tintas. Então, a tinta do traço era diferente da tinta de 2012, que tinha escrito o valor, aliás, o valor e a data. E ele também tinha feito uma coisa muito interessante. Esse falsário, ele viu, né, que ia dar algum problema no algarismo 4, então ele previu isso. E aí tinha um número de telefone que a vítima ali tinha escrito. E, por coincidência, a vítima se chamava Reginaldo. E aí ele tinha escrito o telefone e esse fraudador, ele alterou os algarismos 4 do telefone dessa vítima para falar que ele tinha muita variação no algarismo 4. Então, ele teve todo um raciocínio, um raciocínio para
falar que era autêntico aquele documento. Então, eu fiz a diferenciação de tinta e verifiquei que a tinta era diferente do algarismo 2 para o traço que tinha do lado. Também verifiquei que a mesma refletância do traço também era a mesma característica visível na tinta que escrevia o nome do beneficiário, que por coincidência estava com a letra do beneficiário. Então, foi uma perícia muito interessante, muito bem fundamentada. Depois que eu terminei essa perícia, o juiz gostou tanto que ele, na sentença, ele já emitiu um ofício para o Ministério Público, já dessa fraude. Então, eu vi que o meu laudo tinha uma consequência muito pesada na vida de uma pessoa, então, que eu tinha que fazer aquilo ali com muita seriedade. E depois de sentença, depois de tudo, receber meus honorários, eu estava na fila do banco, e aí chega uma pessoa e fala assim, te conheço de algum lugar? Eu falei, eu também te conheço de algum lugar. Assim, eu nem imaginando, né, que podia ser um periciando. Eu falei, eu te conheço de algum lugar. Aí estava do lado a advogada, que acho que era esposa dele, então por isso que estava lá no fórum junto com ele. Aí ele, você é da onde? Aqui do fórum? Eu falei, sim, eu sou perita. Aí ele falou assim, você foi a perita que me ferrou? E aconteceu isso, né? Realmente eu tinha ferrado, mas eu não tinha ferrado porque eu queria ferrar com a vida dele. Ele que se ferrou porque ele fez a fraude. Aí eu respondi da mesma maneira. Eu falei, olha, eu não ferro ninguém, mas eu mostro a verdade. Se o senhor fez algo errado, então isso foi demonstrado. E na hora eu nem tinha lembrado que caso que era, porque era tanta gente que eu não liguei o caso com a pessoa, depois que eu fui lembrar do caso. Mas foi isso que aconteceu. Esse foi um caso bem bacana, que eu gosto muito de ilustrar, por todas as características dele, tanto com a diferenciação de tinta, eu fiz análise documentoscópica, grafoscópica, e o juiz, ele também tomou uma providência pesada em relação a esse fraudador, e depois pelo encontro, então, para as pessoas pensarem que todo laudo que elas fazem também vai ter uma consequência na vida daquela pessoa, e ela pode reencontrar essa pessoa em alguma oportunidade. Então, é isso, esse foi um caso que eu adoro. E Muito bom. só explicando para quem nos assiste, quando A coincidência, falou, né? exatamente, quando a professora falou, por coincidência se chamava Reginaldo, é que Reginaldo é o pai da Jaqueline, também perito judicial, né? E que bom que é coincidência que não é ele, né? Sim. Que não foi ele realmente o problema. Eu acho que, falando um pouquinho do trabalho, trazendo um exemplo da atividade do perito criminal, a professora tocou num assunto importante, que é a consequência do laudo pericial, a consequência, a responsabilidade do seu trabalho, né? Em permitir que a justiça busque a verdade, né? E que realmente se faça a justiça. E eu escolhi falar sobre esse caso rapidamente, até para mostrar que muitas vezes, quando a gente pensa em documento, a gente pensa só no RG ou a gente pensa num contrato. E, na verdade, o nosso dia a dia, a nossa vida, ela está cheia de impressos, cheia de documentos de segurança. E que, em alguns casos, pode trazer grandes prejuízos, não só de fraudes, né, de falsificações, de estelionato, mas, às vezes, até de consequências para a saúde das pessoas. Como, por exemplo, então, já partindo para a questão do caso, eu vou trazer o extintor de incêndio. O extintor de incêndio, se quem nos assiste nunca teve oportunidade de observar, ele tem um selo de segurança do Inmetro, tá? E esse selo de segurança, como o próprio nome já diz, é um documento. Ali existem características especiais para evitar as falsificações. E, infelizmente, nós temos pessoas mal intencionadas que fazem manutenções de extintor de incêndio ou vendem extintores de incêndio, né, sem o devido cuidado, sem a realização dos testes com métodos adequados, e como não dispõe dessa homologação, como não dispõe desse selo de segurança confeccionado com elementos para evitar a falsificação, acabam
produzindo, acabam falsificando esses selos e colocando nos extintores de incêndio. Então, nós tivemos na frente de um caso desse, fazendo a análise desse selo, identificando o tipo de fraude que estava ali, né? E quando a gente está falando desse tipo de fraude, nós estamos colocando em risco a saúde das pessoas, porque a gente não sabe qual vai ser o comportamento desse extintor de incêndio quando ele realmente precisar ser acionado, né? E, só para ilustrar, para quem está curioso, para quem está nos assistindo, um dos elementos desse selo, quando você olha de frente para ele do lado esquerdo, ele tem uma fitinha brilhante que a gente conhece de outros documentos, é uma fitinha laminada que é uma fitinha holográfica. Ali nós temos uma holografia, que significa o quê? É a capacidade de, quando a gente movimenta aquele selo, a gente enxerga imagens que se alternam ali dentro daquele laminado prateado, vamos dizer assim, para vocês entenderem, e também mudanças de cores, dependendo do ângulo que você olha, né? Só que essa holografia, ela é uma holografia no padrão que se espera estabelecido ali pelo Inmetro, né? Então, o que o fraudador faz? Ele vai até uma papelaria, até uma casa de artesanato, ou até mesmo na internet, numa loja especializada, compra um holograma, uma faixinha holográfica que a gente chama de fantasia. Por que fantasia? Porque é para você usar no seu artesanato, é para você usar no seu convite de casamento, é para você usar no seu convite de formatura, né? E coloca no selo falsificado aquela holografia ali brilhante. Então, de longe, você olha para o extintor de incêndio ali no seu comércio, na sua residência, no condomínio onde você mora, você vê aquele brilho e você acha que está tudo ok. Mas, na verdade, ali existe uma falsificação, né? Então, está brilhando, mas sabe aquele ditado que nem tudo que reluz é ouro, né? Então, daí a importância do conhecimento do perito para fazer a análise desse documento de segurança. Então, é um caso importante, é um caso emblemático, onde, como a professora trouxe a experiência dela em realmente sentir que a justiça foi feita, né? Então, a gente sentir que, de alguma forma, aquele nosso trabalho trouxe uma relevância para a sociedade, nesse caso, algo seríssimo, que é um extintor de incêndio, realmente é muito gratificante a gente usar a documentoscopia nesse sentido. Muito bom, Robson, tá vendo? Não tinha ouvido você falar desse caso e nem a Jaqueline. Nem eu. Então, Eu também não conhecia esse caso. Muito bom. Olha, eu não deixaria a gente caminhar aqui para o final, já estamos caminhando para o final, mas eu não deixaria de pedir, Robson, que você nos passasse, eu acho que é uma curiosidade interessante para que a gente... Acho que todo mundo tem vontade de saber um pouquinho, e você, como esteve à frente da documentoscopia, está até hoje, mas esteve diretamente à frente da documentoscopia em São Paulo, capital mesmo, né? Na superintendência, eu gostaria que você pincelasse para a gente como é que é a estrutura lá, e eu acho que isso já vai dar um gancho para você falar onde entra a grafoscopia, que nós vamos falar no outro ForenseCast, que vem depois. Exatamente. Então, Já vamos fazer a propaganda aqui, para que você que está acompanhando, você nos assista também no ForenseCast sobre grafoscopia. Vem já já. Já já. Então, é muito interessante, né, para os colegas, inclusive, que nos acompanham de outros estados do Brasil, em que o Instituto de Criminalística, ele tem estruturas diferentes de acordo com os respectivos estados e dentro do estado de São Paulo também, de acordo com a unidade. Então, em São Paulo, nós temos, na sede do Instituto, localizada na capital, um núcleo de documentoscopia, onde naquele núcleo todos os peritos são dedicados exclusivamente a esse tipo de trabalho. Então, os casos de fraudes que ocorram na capital e Grande São Paulo, para quem nos assiste fora de São Paulo, Grande São Paulo são aquelas cidades no entorno de São Paulo, que formam a chamada Macro São Paulo, esses casos são encaminhados para a nossa sede, para esse nosso núcleo, correto? Porém, nas demais cidades do interior, nós temos postos, nós temos unidades localizados
em cidades maiores, que são chamadas núcleos, onde ali nós temos grupos de peritos que atuam com documentoscopia. E nós temos postos menores ainda de atendimento pericial, que são chamadas de equipes, onde a estrutura pode ser diferenciada, onde eventualmente o próprio perito que atua em outros ramos periciais, em outros tipos de perícia, também faça o exame documentoscópico. Mais ou menos isso acontece em todo lugar do Brasil, onde nas capitais nós temos setores mais especializados e espalhados pelos interiores dos estados, nós temos postos menores, onde o perito acaba acumulando outros ramos do conhecimento. Né? E, de qualquer forma, esse perito que está trabalhando ali diariamente com os casos de documentoscopia, ele também vai estar atuando com os casos de grafoscopia, né? E aí, de novo, eu convido para que nos assista no próximo podcast. Muito bom. Jaqueline, quer também aproveitar e dar um fechamento aqui, antes que a gente já caminhe, né, para o próximo? Sim, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem essa... Assim, a gente sempre teve essa ligação. A documentoscopia, ela tem a grafo é uma matéria muito grande, por isso muitas vezes é vista em cursos diferentes, e a gente tem a necessidade de ter os dois cursos. Porque muita gente fala assim, vou fazer só a grafo, porque geralmente os juízes nomeiam por meio da grafoscopia. Só que o juiz, ele muitas vezes não sabe da necessidade da DOC. Então, é muito importante os cursos, fazer cursos tanto de DOC quanto de grafo. Então, o Robson, ele já está num setor que tem, né, os profissionais, eles são completos. No caso do judiciário, a gente necessita que os peritos judiciais se atualizem, fiquem por dentro da área e se reciclem. Então, há essa necessidade de cada profissional ter essa noção e fazer pelo profissional. Mas é muito importante que tenha essas duas áreas, porque a grafo ela é uma área da DOC, dentro da criminalística. Então, tem muita gente que vê como separado, tanto é que eu utilizo o termo grafodocumentoscopia no meu perfil do Instagram, porque a pessoa leiga, o leigo, ele não vai saber que grafo e doc são ali, documentoscopia, ela abrange a grafo. Então, por isso eu coloco os dois nomes juntos, apesar do Del Pica odiar esse termo, eu acho que para o leigo é muito importante mostrar a necessidade da perícia ser feita, levando em consideração a doc e a grafo também. Por isso é importante que o profissional, ao buscar essas ferramentas, ao se atualizar, que realmente compare a proposta da instituição, compare carga horária, compare conteúdo programático, compare o currículo dos professores que vão estar ali com você, verifique se esse é um curso gravado, se é um curso que acontece ali ao vivo, na interação com o aluno-professor. Isso é realmente importante e deve ser levado em consideração por quem quer atuar como assistente técnico ou perito judicial em documentoscopia, porque realmente será o diferencial. Exatamente. Muito bom. E aqui vocês, né, os dois representando aí os demais professores, que realmente é uma preocupação, sim, da instituição, a gente preza por isso desde a fundação, contar realmente com um corpo docente qualificado, comprometido, preparado, com experiência, né, que possa realmente caminhar e ajudar e contribuir, né, nessa instrumentalização daqueles que nos procuram, né, no preparo para o mercado de trabalho. Pessoal, acho que a gente, né, podemos parar por aqui, porque temos, né, outro Forensicast, né, para a gente falar de grafoscopia, e nós contamos aí com a presença de todos, né, que continue, que assiste a parte 2. É isso aí, esperamos vocês lá, pessoal. Obrigado, Tânia, pelo Obrigado, convite, viu? foi um prazer, até a próxima.
Professora Jaqueline, foi um prazer te ver. Obrigada. Até a O próxima. prazer é todo meu. Muito obrigada, Tânia. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, nós que agradecemos. De vocês dois feras. E Dois eu aproveito experts aqui, né? Uma maravilha. No Instagram, para quem quiser saber mais também sobre perícia, @peritatirote. E o Instagram da instituição, né, Tânia? Qual que é? Sim. Você colocar FVM, você vai cair no nosso site, tem o Instagram, tem o Facebook, FVM, Faculdade Volpi Miele. Fique por dentro e ainda tem aqueles, né, que continuam, né, não deixaram, né, o IPBJ está no coração e continua, né, porque só mudou, né, a sigla, vamos dizer, mas se jogar IPBJ vai chegar no nosso também FVM, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada, até a próxima. viu? Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.